Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra? Hoje estou aqui eu convosco, nesse domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição, dia de ouvirmos aquilo que a Santa Amada Igreja preparou para nós. As leituras no domingo, em todos os domingos ao longo do ano, sempre tem um mesmo fio condutor que liga cada uma delas. E a ligação dessas leituras de hoje é o quão importante eu e você somos para Deus. Qual é o valor dos filhos e filhas de Deus? A primeira leitura, tirada do profeta Isaías, nós vemos Ciro como esse grande agente de Deus, esse instrumento de Deus para a libertação do seu povo, um povo pecador, mas Deus quer libertar o seu povo. E aí a gente chega no Evangelho e parece que não tem nada a ver. Está Jesus lá discutindo com os homens. Eles vêm lá, querem criar uma armadilha para Jesus e vão perguntar para eles: dize-nos, mestre, é permitido ou não dar o tributo a César? Devemos ou não pagar os impostos? Querem colocar Jesus em uma armadilha. Aparentemente o Evangelho e a primeira leitura não estão ligadas, mas eu vou te mostrar em que está ligado. Qual é o valor do povo de Deus? Entenda, nessa armadilha aqui dos fariseus, existiam as moedas dos romanos, as moedas do Império, que tinham a imagem de César Augusto, impressa, cunhada em cada uma delas, mas essas moedas eram moedas impuras, eram moedas dos pagãos. Essas moedas não podiam ser depositadas no templo do Senhor. Então, como a gente faz hoje na missa, que a gente coloca as ofertas, a gente coloca lá a moeda corrente do país onde você se encontra. Naquele tempo não podia, porque essas moedas, esse dinheiro era impuro, porque colocava a imagem de César como se ele fosse um Deus, e Deus não é César. César não é Deus. Então, o templo tinha suas próprias moedas. Lembra da história dos cambistas que ficavam na porta do templo? Então, o trabalho deles é trocar moedas romanas por moedas hebraicas, moedas que podem ser usadas no templo, as moedas que eram depositadas nas ofertas, que já ouvimos em tantas outras parábolas e contos, histórias da vida de Jesus. Estes homens chegam para Jesus colocando essa armadilha. Então, paga ou não paga o imposto para César? César era um dominador. O Império Romano oprimia os israelitas. O que devemos fazer? Se Jesus dissesse, não pagamos o imposto a César, estava ali no meio dos fariseus os herodianos, que eram a favor de Herodes, eram a favor de César, da dominação romana. Imediatamente denunciariam Jesus. Se Jesus dissesse, sim, vamos pagar o imposto, então você não observa as leis de Deus, porque as leis de Deus falam que a gente não se pode misturar com os pagãos. Bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é muito mais inteligente do que aqueles homens imaginavam, ou que nós mesmos imaginamos lendo o Evangelho. Às vezes a gente acha que entende mais do que Jesus, mais sobre Jesus do que ele mesmo. Mas é Jesus quando pergunta de quem é a imagem da moeda. Eles tiram a moeda do bolso e aí Jesus pega eles, porque eles não podiam ter aquela moeda. Era uma moeda impura, era a moeda do opressor. Jesus não pergunta, mas todo mundo entendeu. O que você está fazendo com a moeda romana dentro do bolso? Jesus pergunta como se não soubesse de quem é a imagem. Eles tiram a moeda de César. Então Jesus diz essa famosa frase: dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Uma leitura superficial dessa célebre frase de Jesus, que é recordada também muito fora do ambiente católico cristão, recordada como a separação da igreja e do Estado. Isso é uma leitura muito superficial do que Jesus realmente quis dizer quando diz: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus vai colocar um pilar, uma coluna do ser cristão. O cristão é um cidadão exemplar. Nós temos de ser cidadãos exemplares.
aqueles que pagam seus impostos, aqueles que pagam, desde que não sejam injustos, né? Bom, aí vamos entrar numa outra discussão, mas nós não somos aqueles rebeldes, porque os impostos, o dinheiro, ele serve para manter a sociedade, para construir a sociedade na qual vivemos. Imagine se a gente tivesse que ainda hoje trocar ovo por bacon e sei lá, e galinha por um bife de vaca. Seria impossível viver. Como que a gente vai conseguir viver? O dinheiro é uma matéria, é um bem artificial ao qual a gente dá um valor. Ele serve para fazer o escambo, as trocas comerciais. O meu trabalho, você me paga tanto, ninguém me paga em, sei lá, em quilos de farinha ou sacos de sal, como uma época já foi. Ninguém me paga assim, ninguém paga ninguém assim, né? A gente usa o dinheiro serve, o dinheiro é um meio, é um instrumento que deve ser usado para o bem, assim como os impostos também têm que ser usados para o bem, não para oprimir o povo e deixar mais pobre ainda. Mas isso é uma outra discussão. Jesus vai nos mostrar que nós devemos, dentro de uma sociedade, lá onde nós nos encontramos, sermos cidadãos exemplares. O que isso quer dizer? Cumprir com os nossos deveres. Porém, Jesus vai apontar para um valor maior. Vai dizer: César é César e Deus é Deus. O Estado é uma coisa, Deus é outra. Quem governa, governa, mas quem é o Senhor é somente um. Entende? A César, ao Estado, ou o que quer que seja, nós devemos dar aquilo que é devido, aquilo que lhe cabe. A moeda cuja imagem pertence ao imperador, pertence ao rei. A pergunta que nós devemos nos fazer é: o que devemos dar a Deus então? Qual é a moeda que tem a imagem de Deus impressa? O que? Onde Deus quis cunhar a sua face, a sua imagem, a sua semelhança. Sim, eu e você. Somos eu e você. Nós precisamos sempre nos recordar, e Jesus nos recorda ainda hoje, nós somos de Deus. Então nós não podemos nos esquecer disso, que somos filhos e filhas amados, perdoados de Deus. Entende? Nós não podemos colocar César no lugar de Deus. Muitas vezes colocamos César no lugar de Deus. E há muitos Césares. O César do dinheiro, existe o César do poder, existe o César da influência, existe o César da beleza, o César da juventude, da saúde, do prazer. Existem muitos Césares. Mas Jesus vai dizer: recorda-te, a César o que é de César, ao mundo as coisas do mundo. Beleza, força, prazer, tudo isso tem uma certa finalidade, mas não pode ser colocado no lugar que é de Deus somente, do Senhor somente. Só a Ele prestaremos culto, só diante dEle vamos nos inclinar, dobrar o joelho. É somente diante dEle, e é diante dEle que vamos prestar as últimas contas da nossa vida. Porque na plenitude dos tempos, meus irmãos, eu e você vamos ter que devolver a Deus a nossa vida, a vida que recebemos. Somos imagem e semelhança de Deus. O que fizemos, o que estamos fazendo com essa imagem e semelhança de Deus? É isso que nós temos que pensar hoje. Os bens que nós temos, os talentos que nós recebemos, para lembrar de uma outra parábola, são instrumentos, são meios para fazer a vontade de Deus, para transformar o mundo no reino do Senhor. O meu tempo, a minha força, as minhas capacidades, aquilo que São Paulo vai nos falar, e aí vamos ligar com a segunda leitura. São Paulo vai dizer, na carta aos Tessalonicenses, vai louvar, vai dar graças pela obra da vossa fé, pelos sacrifícios da vossa caridade, na firmeza da vossa esperança. Entende que fé, esperança e caridade, São Paulo vai nos mostrar que são coisas muito concretas. A caridade que nós realizamos é uma obra, ela transforma, ela cria alguma coisa.
E para criarmos, temos que ter esforço. O amor, a caridade é um esforço. A caridade muitas vezes pesa. Não é fácil amar. Não é fácil amar como Jesus nos pede. Amar como a gente quer amar é fácil amar. Quando a gente não quer, a gente não ama. Mas como Jesus nos pede, perdoar 70 vezes, 7 vezes, dividir o único manto que você tem com aquele que não tem, dividir o teu pão, perdoar, ir além, reconciliar. O teu irmão fez algo contra ti e você vai lá pedir perdão e oferecer perdão, entende? Jesus coloca lá em cima a medida cristã. Por quê? Para que as obras da nossa fé se manifestem. A fé é real, é concreta. As obras da fé, os sacrifícios da caridade, como eu estava dizendo, na firmeza da vossa esperança. A esperança não é um sentimento. Esperança, gente, não é otimismo. A esperança é um olhar para Cristo. Cristão é homem e mulher de esperança. Eu espero em Deus e eu trabalho na terra. É assim que a gente realmente vai transformar o mundo e vamos recordar ao mundo o valor da nossa vida, o valor da nossa existência, que é aquilo que Isaías nos recorda com a libertação que Ciro promoveu, porque o povo de Deus tem um preço imenso. Então, eu e você precisamos hoje, diante deste evangelho, voltando a Mateus, precisamos nos recordar sempre que eu sou filho de Deus. A imagem de Deus está em mim. Eu não sou de César. César me é útil. Eu uso os bens que nós temos, que Deus me deu, que eu consigo com o meu trabalho, com a minha força que Deus me deu, com a minha inteligência que Deus me deu, com a minha saúde, com o tempo de vida que eu tenho, que Deus me deu também. Tudo isso são talentos, mas são orientados para um bem maior. Qual é? Restituir a minha vida como um sacrifício de louvor, de suave e agradável odor a Deus. Na minha vida eu glorifiquei o teu nome, Senhor. A tua imagem não foi sujada, a tua imagem permaneceu, Senhor. Eu não adulterei a sua imagem em mim. Entende? Você precisa, meu irmão, minha irmã, perceber que o teu valor é imenso. É imenso. Uma moeda não perde o seu valor se está suja. Entende que se você encontrar uma moeda de ouro no meio da lama ou na pocilga, continua a ter o mesmo valor? Algumas pessoas, por causa do pecado, pensam que perderam o seu valor e o demônio fica feliz porque vai te levar para o inferno. Mas você vale o sangue de Deus, o sangue de Cristo. Recordemos isso hoje, que nós somos filhos de Deus. A sua imagem foi cunhada dentro de nós. Podemos estar sujos, podemos estar na pocilga dos nossos pecados, mas Deus tem um plano de salvação para mim e para você. Basta que hoje nós nos voltemos para Ele, acolhamos a salvação que gratuitamente nos veio, como veio para os israelitas na leitura de Isaías. E permitamos que o Divino Espírito Santo possa realizar em nós as obras da fé, possa realizar em nós por meio do sacrifício da caridade e mostrar ao mundo a firmeza da nossa esperança. Fazendo assim, eu e você vamos colaborar para que muitos outros sejam salvos, muitos outros descubram o valor imenso que eles também têm. Amém? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos.